Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje nós teremos mais um episódio especial, pois nós vamos falar de competências em letramento em saúde do profissional de saúde. E para falar sobre isso, estamos aqui com a Flaviane Cristina Rocha César. Ela é enfermeira, com mestrado e doutorado em enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e é docente de enfermagem na Faculdade Sul-Americana e no curso de medicina na Unifimes, no campus de Trindade, em Goiás. E ela acabou de publicar um artigo sobre isso, fruto da tese de doutorado dela. Está, inclusive, postado o link para esse artigo na descrição do episódio de hoje, para que vocês possam ler na íntegra. E aí, Flaviane, muito bem-vinda. Obrigada, Helena. Oi, pessoal. Prazer estar aqui falando sobre esse tema que eu gosto muito, que é o letramento em saúde. Espero que eu possa resumir um pouco do que foi esse trabalho e espero que vocês gostem também da leitura do artigo. Beleza, acho que é super importante, né, Flaviane? Eu já li, já estou encantada, já inclusive coloquei na listagem de referências da minha disciplina de letramento na UES. É isso aí, minha filha, porque é difícil produção na área de letramento no nosso país ainda, né, Flaviane? Sim, a gente está caminhando, né? Mas ainda há muita coisa para ser feita, para ser construída. Isso. Então, eu vou começar com as nossas perguntinhas. A primeira, por que identificar competências profissionais em letramento em saúde no Brasil, Flaviane? Bom, primeiro a gente parte do que já existe, né? Então a gente sabe que pessoas com letramento em saúde inadequado ou insuficiente, elas representam uma grande proporção da população em diferentes estudos. Então, estudos grandes em outros países, isso está variando entre 50% a 90% das pessoas estudadas. Então, quando a gente pega estudos americanos, europeus, do continente asiático também, a gente tem encontrado essa variação, que é alta. Então, significa que metade das pessoas, ou 9 em cada 10 pessoas entrevistadas, elas não possuíam letramento em saúde adequado, né? E no Brasil, a gente tem um déficit muito grande no assunto, né? E os estudos que a gente tem com populações específicas, como portadores de doença crônica não transmissível e idosos, a gente encontrou algo semelhante. Por exemplo, de 45% a 66% dos participantes desses estudos, nós também identificamos esse tipo de letramento. Então, já começa daí a importância de entendermos que as questões, os desafios com letramento de saúde, eles são encontrados no mundo, mas também são encontrados no Brasil, e que há uma tendência até da gente encontrar cenários mais vulneráveis ou mais graves na nossa população. E um outro ponto é que os consensos sobre competência, eles são muito importantes, porque eles permitem identificar propriamente as competências, mas eles também são direcionadores para a formação profissional, para guiar os modelos de atenção, para que eles de fato permitam com que as pessoas acessem e usem as informações de saúde. E hoje nós temos 3 grandes consensos. A gente tem o americano, que foi publicado em 2013, foi o primeiro consenso. Depois a gente vem com o europeu, 2017, e a China também fez o seu consenso. E quando a gente olha para esses consensos, são de realidades muito distintas da nossa. O nosso sistema de saúde, a nossa cultura, ela é muito diferente. Então, isso pode impactar se, de fato, esses modelos de competência atual, eles poderiam responder às necessidades da nossa população. Então, esse também é um motivo. E, por fim, o nosso próprio modelo de atenção, né, Helena? A gente tem, dentro da nossa agenda de prioridades em pesquisa, a gente já tem a previsão de responder à necessidade da população sobre acesso, uso, compreensão e a própria adequação também, não só da linguagem, mas das informações em geral que essas pessoas recebem no seu dia a dia.
E na nossa própria Política Nacional de Promoção da Saúde, falamos sobre isso. Então, acho que se a gente pudesse fazer um apanhado geral, esses seriam tópicos que exemplificam a importância e o motivo pelo qual é importante identificar competências profissionais para a prática de letramento de saúde no nosso país. É, muito importante. E a gente fica com muita expectativa, né, Flaviane? Porque muitos de nós queremos acertar cada vez mais na busca de um fazer melhor, né? E a gente, às vezes, não tem um guideline, uma orientação. Por onde é que a gente começa? Então, à medida que você elucida algumas competências profissionais que podem ser importantes para nós, isso também nos direciona, né? Então, a gente começa a ter uma prática um pouco melhor, um pouco mais dentro, né, do fundamento do letramento em saúde, não é não? Sim, com certeza. A gente tem um referencial teórico que se aproxime da nossa realidade, ele facilita que, de fato, a gente consiga fazer a transposição do que é esperado em relação ao letramento de saúde para aquilo que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, não tem como a gente começar numa coisa, eu falo que é como construir uma casa, né? O letramento em saúde. Então, esse seria aquele processo que a gente está de construir, perdão, as partes que vão sustentar essa casa. E uma delas é identificar as competências dos profissionais, que são eles que estão na ponta, né? Então, eles que vão, de fato, fazer com que o letramento aconteça na prática. Isso. Então, agora a principal pergunta que não quer calar: que competências você conseguiu identificar? Foram várias, né? São 28 competências. Nesse processo, nós utilizamos várias etapas. Então, na pesquisa, a gente iniciou com uma revisão de literatura vasta para ver o que já tínhamos a respeito. Então, além desses estudos que eu mencionei, nós também incluímos outros estudos que, apesar de não ter construído lista de competência, eles identificaram algumas competências que poderiam ser potenciais ou importantes no nosso país também. E aí a gente gerou, então, uma lista a partir disso, complementamos com entrevistas feitas com profissionais de todas as regiões do país e de diferentes categorias profissionais. E esses profissionais agregaram outras possibilidades de competências. E aí, por fim, a gente passou pelos especialistas, que eram, além de profissionais de saúde, eram pessoas que estudavam em profundidade, então produziam artigo, ou eram pesquisadores da área do letramento, para que a gente pudesse fechar essa proposta. Então, essas 28 competências que a gente identifica, elas são distribuídas em conhecimento, habilidade e atitude. Então, a gente tem os itens distribuídos nesses 3 grupos, e o interessante é que quando a gente olha para o consenso, né, vocês vão ver lá, que ele consegue abordar tópicos que são transversais, que são usuais para qualquer contexto, e também não deixa de contemplar as especificidades do nosso país. Então, por exemplo, no item conhecimento, a gente tem como primeiro item reconhecer o impacto do letramento em saúde no cuidado do paciente. E esse reconhecer ele foi muito interessante porque ele obteve consenso nas 3 fases da pesquisa, e ele, quando comparado com estudos anteriores, ele também é mencionado em outros estudos. Então, isso reforça a necessidade da gente conhecer o que é letramento e como ele impacta na vida do nosso paciente. Para que eu possa ser competente, e aí eu me reportando à visão de Perrenot do que é competência, ele fala que é a capacidade de a gente agir diante de uma dada situação. Então, a competência seria isso, quando eu consigo mover conhecimentos, habilidades e atitudes para responder a uma dada situação. Então, esse item específico, ele é interessante porque como que eu vou responder algo que eu não conheço de forma eficiente? Então, esse aqui é um ponto que eu acho que é uma cutucada em todos nós que, além de profissionais de saúde, somos também docentes ou que nos preocupamos com a nossa formação, que a gente precisa conhecer o que é letramento em saúde e saber como ele impacta o nosso paciente para a gente poder agir de forma mais eficiente. E aí tem outros, como identificar sinais de baixo letramento em saúde, isso também é importante.
a gente tem uma população muito diversa, então eu vou ter pessoas com letramento de saúde em níveis diferentes e eu preciso me atentar a isso para que eu não superestime ou subestime a capacidade desse usuário. Reconhecer o cuidado centrado na pessoa, os modelos de atenção. Esse em específico foi um item sugerido durante as entrevistas e durante a avaliação dos especialistas, ele também sofreu alguns acréscimos e eu percebi o quanto os profissionais estão preocupados com o contexto. Então, o letramento em saúde, ele se dá em um dado contexto, então o profissional precisa entender de onde aquele profissional, de onde aquele paciente, perdão, está falando, para que ele possa, de fato, ser essa ponte entre esse indivíduo e o conhecimento e os serviços que ele precisa. Reconhecer se o paciente ou pessoa precisa do suporte social foi um também dos itens que foram elencados como competências. E dentro das habilidades, achei também muito interessante que um dos itens foi adequar a linguagem profissional no repasse de informações em saúde. E essa adequação, ela não é fácil, né, Helena? A gente vê que os profissionais, eles têm uma dificuldade em se abrir mão de termos técnicos, alguns até acham que os termos técnicos vão ser aquilo que vai certificar ou validar o conhecimento deles e, na verdade, acho que pode ser até na contramão. Desenvolver e adaptar materiais educativos também foi um item que foi considerado uma habilidade importante. Aplicar estratégias de educação do paciente em saúde, seguindo os pressupostos do letramento, isso também é importante. Alguns profissionais, às vezes, até executam atividades de educação em saúde, mas que não seguem esses pressupostos. Então, quando isso é feito, eu tenho muitas vezes uma informação que ela chega ao indivíduo, mas a gente não tem um cuidado com o processo de verificar se essa pessoa de fato entendeu, que é um dos pressupostos que a gente tem no letramento de saúde. O cuidado com a forma como essa mensagem vai chegar, então a quantidade de palavras, de expressões, o cuidado em tornar aquele item ou aquele material próximo, né, dos indivíduos. Então, tudo isso são habilidades que esse indivíduo tem que adquirir. O uso de estratégia de reforços também foi uma habilidade que foi colocada. Nem sempre a gente consegue, em um único contato, fazer com que as pessoas, de fato, entendam aquele cuidado em saúde que a gente quer. E isso também é uma habilidade que o profissional precisa desenvolver. Fortalecer a autonomia do indivíduo também foi um que eu destaquei aqui para comentar com vocês. Inclusive, ele é muito interessante, porque fortalecer a autonomia do indivíduo é uma habilidade que não foi elencada em outros estudos. Então, foi um olhar que o profissional daqui do nosso país começou a identificar como necessário. Até porque a gente sugere muitas coisas para os nossos pacientes, mas a tomada de decisão ainda assim é dele. A gente quer que ele tenha uma tomada de decisão consciente, mas ele tem essa autonomia. Então, ao fortalecer e tornar esse indivíduo um co-parceiro, a gente tem mais chance de êxito, né? E além disso, quando eu olho aqui, me chama a atenção também a habilidade de utilizar sempre que possível tecnologia de informação e comunicação para auxiliar os processos de ensinar paciente. Essa também foi uma habilidade identificada pelos nossos especialistas e que a gente viu na pandemia o quanto ela foi importante. O uso de rede social, o uso de vídeo, uso de recursos tecnológicos. A gente tem hoje falado muito sobre o uso de tecnologias no metaverso, que usa aqueles óculos 3D, que permite com que você use hologramas, que você esteja em locais com diferentes pessoas, mas que estão em locais diferentes. A gente fala muito sobre a consulta feita em formato online, o acompanhamento que é feito também, né, mediado por tecnologia de informação e comunicação. E foi muito interessante que os nossos especialistas, eles identificaram isso também como uma competência que o indivíduo precisa, o profissional precisa desenvolver para atuar dentro do contexto do letramento em saúde.
Por fim, a gente tem algumas atitudes que eu também gostaria de destacar. Por exemplo, sentir-se corresponsável pelo letramento em saúde do paciente. Então, alguns profissionais acham assim, eu vou deixar a informação aqui, o paciente procura, o paciente que olha, o paciente que tem que se atentar a isso e por aí vai esse raciocínio. E, na verdade, não. Nós somos corresponsáveis. Quem detém esse conhecimento somos nós, até por uma falha nossa. Nós temos um ensino básico que não aborda questões de saúde. É uma falha que a gente ainda precisa resolver. Então, a pessoa ela estuda várias coisas, mas ela não estuda sobre a saúde, sobre o sistema de saúde, sobre como funcionam as redes de atenção. Isso é um conhecimento que só o profissional de saúde detém, porque quando ele vai para a faculdade, aí ele conhece o que é o SUS, o que é uma rede de atenção, e os usuários não conhecem muitas vezes isso. Então, nós nos tornamos corresponsáveis porque todo esse processo, ele precisa de um facilitador, que somos nós. E aí, nesse processo, uma outra atitude que é bem interessante é ser sensível e empático às experiências não exitosas dos pacientes no sistema de saúde. Essa é uma perspectiva de atitude que a gente identifica uma tendência disso em outros estudos, que mostra que em outros serviços esses pacientes também ficam perdidos, mas que é interessante a gente pensar no nosso sistema, porque nem sempre a gente consegue garantir uma resolutividade. Então, aquele indivíduo procura o serviço e, de repente, aquele tratamento não está disponível no tempo oportuno, ou não tem um número de vagas suficiente, ou vai demorar, ou simplesmente não tem naquele contexto que ele está. E nesse processo, ele precisa conseguir buscar dentro dessas nuances do nosso sistema onde ele vai conseguir esse processo. E isso é mediado por nós. E muitas vezes a gente falha, né? Então, aquele usuário que chega e o nosso acolhimento se restringe muitas vezes em dizer assim, olha, a gente não resolve isso aqui. E aí ele vai embora sem nem saber o que fazer. Então, essa empatia que os especialistas apontaram, acho que ela vai muito no sentido do acolhimento, que é algo importante em todos os lugares. E outro ponto também que eu achei importante destacar aqui na nossa fala de hoje é o demonstrar atitude educadora. Essa atitude eu achei muito interessante também, conforme os especialistas foram construindo, porque ela fala sobre esse profissional expressar gostar do que ele faz, ser comprometido, ser dinâmico, proativo, querer ajudar o paciente. Durante as entrevistas, que foi na fase 2 da pesquisa, eu percebia muito na fala dos profissionais, assim, olha, eu tento fazer meu papel, tento ajudar, mas eu percebo que nem sempre meus colegas fazem o mesmo. Meus colegas, às vezes, só não querem resolver, não querem explicar. Outros colegas até mencionaram, assim, principalmente os colegas da medicina. Eles falavam, olha, eu até quero ensinar meu paciente, mas eu tenho 15 pacientes para atender em um período da manhã, às vezes 20. Então, às vezes, eu tenho 10 minutos só com esse paciente, às vezes até menos. Então, eu não tenho, muitas vezes, como fazer da forma que eu gostaria. E isso, Helena, eu acho que a gente precisa começar também a rever as questões da própria política de saúde, a forma como tem sido as métricas de qualidade na assistência, que muitas vezes olha só o número de atendimento, né? E de repente isso deixa de lado alguns outros indicadores que seriam importantes. E a própria valorização do processo educativo, que é um tipo de cuidado em saúde, que às vezes fica parecendo que é algo isolado, que é algo que faz parte de um outro contexto, e na verdade não, né? Uhum. Então, eu acho que essa atitude aqui também cabe uma boa discussão para nós. Em geral, eu destacaria essas competências, como eu disse, são 28, mas essas me chamaram mais atenção por esses aspectos. O que você achou? Excelente. Porque logicamente, quem quiser detalhar vai ver todas, mas eu acho que essas que você falou são realmente as principais, não é? E importantíssimas. Você estava falando duas coisas aqui que me chamaram a atenção. Uma delas não tem nada a ver com atendimento em saúde, mas você falou, a gente às vezes manda a pessoa para casa, diz que ali não faz, e não dá uma opção para a pessoa e a pessoa vai sem saber para onde ir, né?
E eu estava vendo, eu estava um pouquinho antes de eu começar essa entrevista com você, eu estava tentando comprar um produto numa determinada loja, e assim, a resposta foi: não vai dar para você comprar aqui pelo WhatsApp, porque o nosso estoque está baixo e ele não me permite fazer a ordem de serviço de delivery para você. Você vai ter que ir na loja. Falei, puxa, mas estou muito chateada, porque não vou conseguir ir na loja e eu estava precisando desse produto hoje. E aí eu já tinha feito isso numa outra oportunidade a semana passada, porque hoje eu já liguei para perguntar se o produto tinha chegado. Semana passada a pessoa simplesmente falou ter logo e acabou, né? Hoje não. Ela parou e falou assim: ah, mas eu vou tentar dar um jeito então. A senhora me aguarde que eu vou ver se eu consigo outras vias para que a senhora consiga ter acesso ao seu produto. Aí eu falei: olha aí que interessante. A pessoa não me deixou sem ter opção. Ela foi tentar e ela realmente encontrou um segundo caminho, né? Eu só não finalizei o segundo caminho, porque eu até avisei: olha, eu estou entrando numa entrevista agora, não vou finalizar agora, mas agradeço a atenção. Daqui a pouco eu volto e finalizo. Então, é uma das coisas que você falou que me chamou a atenção, essa empatia, essa necessidade que nós temos de tentar encontrar uma solução para a pessoa, mesmo que você não domine naquele momento nem o local e nem a competência para resolver o problema dela, né? E a outra coisa que me chamou a atenção, Flaviane, é a questão da dificuldade do contato, da melhor terminologia, do melhor discurso. Você sabe que eu trabalho há bastante tempo com letramento, né? E eu fui dar aula esse final de semana para o pessoal do mestrado em Gestão em Saúde da Universidade Estadual do Ceará. É um pessoal de mestrado profissional e a disciplina era Letramento em Saúde. Então, nós demos a parte introdutória, depois a gente entrou com os instrumentos, eu divido a disciplina com a minha colega, né? A Soraya Pinheiro Machado, e aí a gente dividiu, uma de nós falou sobre materiais digitais, a outra falou sobre materiais escritos, e eu fui fazer uma ilustração com os alunos ao final, e eu mostrei lá algumas coisas que estão em andamento, com uma mestranda do próprio mestrado deles, que não é da mesma turma, e com uma doutoranda minha de saúde coletiva. E eu fui mostrar na intenção de apontar os pontos que você pode melhorar um contato, uma escrita, um discurso, né? E engraçado que só com as. E assim, como eles estão fresquinhos na ideia, né? O que aconteceu? Só com as aulas que eles tinham tido no dia anterior, e naquele dia de manhã, porque isso daí eu fui mostrar para eles à tarde, então, quer dizer, com 12 horas de aula, eles já mostraram que aquilo que eu estava mostrando para eles, que eu estava achando que estava bom, eles já mostraram algumas falhas, entendeu? Quer dizer, mesmo eu trabalhando há tanto tempo na estrada, entendeu? Mostrando um resultado que eu fui usar como exemplo, eles, enquanto leitores críticos, já conseguiram ver que eu tinha condições de melhorar aquilo ainda. É interessante, mas isso mostra exatamente o ponto que você falou. Nós precisamos mesmo aperfeiçoar isso tudo. E essas que você separou são importantes, mas com certeza as outras que estão lá também, para que a gente possa realmente ser um profissional que a gente possa chamar de competente em letramento de saúde, não é não? Sim, com certeza. Inclusive, uma das coisas que foram interessantes, um dos resultados, né? Foi a caracterização desse profissional. Um dos resultados da pesquisa foi que o profissional responsável ao letramento de saúde, ele pode ser caracterizado como aquele que conhece a definição e as implicações do letramento de saúde para o bem-estar do paciente, e ele é capaz de desenvolver, adaptar, aplicar e avaliar estratégias de ensino em saúde. E isso é tão vasto e profundo que eu acho que é um processo de construção mesmo dessa competência, porque tem mudado muito, Helena, a forma de nos comunicar com os nossos pacientes. Os pacientes também têm mudado muito as fontes que eles usam para acessar as informações em saúde, e isso gera um desafio constante para nós. A gente precisa não só adaptar a nossa linguagem ao paciente, mas também entender quais são as fontes que ele utiliza, para que a gente possa de fato atingi-los de forma efetiva. Então, essa caracterização, que foi resultante desse processo da pesquisa, ela também nos norteia para que a gente saiba o que a gente precisa desenvolver enquanto profissionais para atender essa necessidade que está latente. Exatamente, é isso aí, você está no ponto certo, muito importante. Bom,
Falamos um pouco já você já, enquanto você descreveu, você já foi mostrando algumas contribuições, mas assim, para um fechamento, depois que você identificou todas essas competências, habilidades, atitudes, quais são as contribuições ou perspectivas desse estudo que você enxerga? Bom, dentro das contribuições, primeiro, quando a gente pensa na pesquisa em si, a gente tem a possibilidade de construção de instrumentos avaliativos a partir desse estudo. Quando a gente identifica competências, a gente identifica também pontos que precisam ser avaliados para que eu saiba se aquele indivíduo de fato apresenta aquela competência. Então, eu posso ter aí uma linha de base também para intervenções. Intervenções voltadas não só para acadêmicos, mas para os próprios profissionais que podem passar por atividades de educação permanente ou atividades de educação continuada. E quando a gente pensa no sistema de saúde, que eu mencionei, e você também mencionou várias vezes, esse estudo ele pode ser uma ferramenta de avaliação assistencial para avaliar equipes, pode também permitir com que os profissionais, a partir da inserção curricular em cursos e na própria formação dessas competências mínimas, que eles se tornem capazes de atender a necessidade da população de fato. E isso contribui de forma direta e indireta para consolidar o nosso modelo de atenção à saúde, que é um modelo que tem e que envolve a participação popular. Quando a gente pensa no ensino, eu mencionei muito a questão do currículo acadêmico, isso é importantíssimo, eu acho que a gente tem muito a contribuir com a formação dos novos profissionais. Enquanto docente, foi muito interessante, porque eu pude usar já essas competências em disciplinas, em atividades com os acadêmicos, e eu percebo que eles se tornam mais conscientes e mais sensíveis às questões do letramento de saúde quando eles entram em contato com a comunidade. E eu acho que esse é um caminho que a gente tem que trilhar. E, por fim, na sociedade, eu entendo que uma das contribuições é facilitar o acesso e o uso das informações e serviços de saúde, porque se eu tenho profissionais que são competentes em responder ao letramento em saúde, esses profissionais eles acabam criando também ambientes favoráveis e a gente começa a construir organizações letradas ou organizações responsivas ao letramento, que eu acho que é quando a gente começa a dar um passo mais à frente para poder, de fato, consolidar o letramento em saúde no país. Uhum, exatamente. Bom, tem um leque bem grande aí para se avançar, né? Não, Flaviane? Sim, é um desafio enorme. Como eu disse, eu acho que a gente está na fase de construção, é como se fosse uma casa, né? E Uhum. esse seria os nossos primeiros ali alicerces, mas que eles precisam ser construídos para dar sustentação. Então, entender a competência dos profissionais é importante, entender o papel da organização também é importante, entender o papel da gestão política e dos próprios usuários nesse processo também é importante. Eu entendo que esse é um degrau, que a gente tem outros para subir, mas a partir daqui a gente já consegue vislumbrar algo que é importante e que pode sim, de fato, ser realizado no nosso país. Exato. Ei, Flaviane, e aí, você já está pensando aí no pós-doc? Na A mesma minha orientadora, temática? minha orientadora falou isso esses dias, falou, agora você tem que fazer um instrumento. E aí sim, penso a respeito, ainda estou organizando, né, as minhas atividades profissionais para ver como que vou conciliar com essa atividade, mas eu penso que é importante sim, inclusive estudar esses outros fatores que podem interferir na construção dessas competências. Uhum, legal, muito legal. É isso aí. E nós vamos lhe acompanhando. E, Flaviane, tirando essas perguntas que eu lhe fiz, você gostaria de acrescentar alguma coisa a mais ou você acha que já explorou o suficiente para os nossos ouvintes? Eu acho que eu acredito, na verdade, que eu tenha trazido um pouco dessa essência do que é a nossa proposta, que o nosso objetivo deve ser termos sociedades letradas em saúde, porque com uma sociedade letrada em saúde é que, de fato, a gente consegue tirar um pouco a carga das iniquidades em saúde, de outros desafios que já comprometem tanto a saúde da população. Então, eu entendo que o nosso país
tem um grande potencial para fazer isso, a gente tem estrutura, o nosso modelo de saúde, ele pode nos ajudar, porque a gente já traz essa ideia de integralidade, mas a gente tem muitos desafios, porque essa saúde no país não acontece de forma igualitária. Então, eu entendo que é um desafio, mas que também é um desafio que trará para nós muita recompensa, inclusive na nossa carga de trabalho, né? Os nossos usuários, quanto mais letrados eles estiverem, mais fácil se torna nosso trabalho, no sentido de acompanhá-los e de chegar a resultados realmente que geram ali um impacto bacana, significativo. Então, acho que é isso. Fiquem atentos, vejam se vocês se reconhecem, depois deem uma olhada no artigo, se você reconhece alguma dessas competências, se você já tem ou não. E se você não tiver, procure ver o que você já pode fazer na sua área de atuação para aplicar esse item e ver que resultado ele gera na população que você assiste. Excelente, uma ótima dica para o pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Avaliem com calma. Eu acho que esse é o tipo de episódio que vocês devem escutar mais de uma vez, porque daí vocês podem amadurecer a reflexão sobre cada uma dessas competências que ela elencou, né? É uma maneira da gente poder melhorar nossa prática, né? E a partir dessa leitura e dessa compreensão desse material que a Flaviane produziu e que nós colocamos o link aqui no nosso episódio, né? Além disso, vocês podem também enviar a sua opinião através do Spotify, que é o canal que permite a participação mais direta de vocês. E aí vocês podem discutir outros pontos ou dúvidas de como chegar a uma operacionalização, e a gente pode, então, discutir em outros episódios essas opiniões de vocês, logicamente com a participação da Flaviane conosco, né? Então, agradecemos a presença amiga de vocês, agradecemos particularmente você, Flaviane. Muito obrigada por ter estado conosco hoje, compartilhando seus conhecimentos, tá bom? Muito obrigada mesmo. E a gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Obrigada, beijo para todo mundo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.